Fui babaca por dar um fora em uma colega que zombou de mim por colocar silicone? Tenho 28 anos e, quando tinha 24, minha mãe faleceu de câncer de mama, depois que as minhas duas avós também faleceram disso. Fiz alguns exames e descobri que tinha algumas células potencialmente cancerígenas no tecido mamário, e o médico disse que eu poderia esperar para ver se tornariam malignas ou me antecipar e fazer uma mastectomia dupla. Fiz a mastectomia dupla. Fui avisada sobre as cicatrizes, mas não sobre a extensão delas, e acabei com cicatrizes de 2,5 cm de comprimento e 1,5 cm de largura no peito. Eu odiava a aparência delas. Chegou ao ponto de ter um impacto sério na minha saúde mental, eu me sentia enjoada ao me olhar e não saía do meu apartamento. Fui a uma terapeuta, que fez um pouco de terapia cognitivo-comportamental comigo antes de sugerir que eu procurasse um cirurgião plástico para redução de cicatrizes. O cirurgião plástico disse que as cicatrizes poderiam ser escondidas com implantes. Eu era naturalmente grande antes da mastectomia, então optei por implantes um pouco menores, mas ainda consideravelmente grandes. Eles esconderam bem as cicatrizes e estou feliz com eles. Minha saúde mental melhorou e voltei a me sentir confortável na minha própria pele. Alguns meses atrás, eu estava no trabalho almoçando com uma amiga e estávamos planejando uma viagem. Ela fez uma piada sobre meus seios explodirem no avião. Essa amiga me conhecia antes da cirurgia e eu sabia que ela não estava sendo maldosa, então ri. Uma colega de trabalho, Gil, ouviu e, sem saber sobre o câncer, contou para todo mundo que eu tinha colocado silicone. Ela passou a me odiar desde então e fez várias piadas para outros colegas, me chamando de falsa de duas formas e mais plástica que a Barbie, sempre quando eu estava por perto. Pedi mais de uma vez para ela parar. Hoje, estávamos todos almoçando, eu, Gil e alguns outros, e um colega, Bob, estava falando sobre a filha dele querer se casar com um cara que não tem nada a oferecer. Eu disse que Bob estava sendo um pouco superficial. Gil respondeu, bem, você entende tudo sobre ser superficial, fazendo um gesto para o meu peito. Eu já tinha tido o suficiente e disse, sabe por que eu tenho isso? Há alguns anos, os médicos encontraram células potencialmente cancerígenas no meu tecido mamário. O médico me aconselhou a fazer uma mastectomia dupla, e eu fiquei com enormes cicatrizes feias no peito. Fui a uma terapeuta e a um cirurgião plástico, que me aconselharam a colocar implantes para esconder as cicatrizes. Fiz isso só para conseguir me olhar no espelho sem chorar. Então, talvez, da próxima vez que quiser julgar alguém por fazer cirurgia estética, você deveria perguntar primeiro por que a pessoa fez. E, sentindo que tinha dado um golpe de efeito, peguei minha comida e saí. Alguém do refeitório veio falar comigo, dizendo que Gil estava só brincando, que eu estava sendo sensível demais e uma babaca com isso, já que Gil não sabia sobre as células cancerígenas. Respondi que talvez Gil não devesse ter sido uma babaca para começo de conversa. Agora é o fim do dia e metade do escritório parece estar do lado de Gil e a outra metade do meu. Fui babaca? Comentário relevante. Você não foi babaca. Gil não deveria estar comentando sobre o corpo de uma colega de trabalho. Isso pode facilmente ser considerado assédio. Por favor, mencione ao RH que pediu repetidamente para Gil parar de comentar sobre seu corpo e ela se recusou. Não vejo isso terminando bem para Gil, já que ela continuou comentando sobre seu corpo e a pressionou ao ponto de se sentir desconfortável no ambiente de trabalho. Não tenho nenhum registro disso. Sempre falei com ela em particular. As 4 vezes que pedi foram no elevador, 2 vezes, na escada e no banheiro feminino, todos lugares sem câmeras, então a única pessoa que pode confirmar que pedi para ela parar é a própria Gil. Posso provar que ela fez comentários sobre meu corpo perguntando a qualquer colega de trabalho com quem ela falou, mas não posso provar que pedi para ela parar. Edição: o RH quer me ver, então parece que alguém denunciou ou a mim, ou a Gil, ou as duas. Segunda edição: o RH quer me ver amanhã, então vou atualizar depois do trabalho. Se estão lidando com isso tão rápido, porém, não pode ser coisa boa. Terceira edição: alguns colegas de trabalho se ofereceram para escrever cartas de apoio para mim no RH amanhã, basicamente dizendo que viram Gil me assediar, com datas e horários aproximados. Quem fez a denúncia no RH? Não ficaria surpresa se fosse a própria Gil que me denunciou, ela tem uma amiga no RH. Isso contaria como assédio sexual? Se a notificação veio dessa amiga ou se a reunião for com essa amiga, eu tentaria ir atrás dela o mais rápido possível. Talvez iniciando uma denúncia contra ela. Não sei se esse é o termo correto. Estou no Reino Unido. O e-mail veio da amiga de Gil, então parece que será ela quem supervisionará a reclamação, mas há algo no meu contrato que basicamente diz que, se o RH se envolver, tenho direito a um supervisor imparcial e posso solicitar outro se puder provar que o atual é tendencioso. Então, se for essa mulher e eu conseguir mostrar que ela e Gil são amigas, talvez consiga resolver isso. Atualização: um dia depois. Pelo resto do dia, cerca de 1/3 do meu escritório veio até mim para oferecer apoio, e o restante disse que Gil estava apenas brincando e que eu estava sendo uma babaca. Respondi que Gil já estava sendo uma babaca muito antes de mim. Então, recebi um e-mail do RH dizendo que queria conversar comigo no dia seguinte. Quando liguei para pedir esclarecimentos, mencionaram um ambiente de trabalho hostil.
Eu conhecia a pessoa que assinou o e-mail e com quem falei. O nome dela era Deb, e ela era amiga de Gil no RH, então eu tinha quase certeza de quem tinha me denunciado. Percebi que, se isso já estava indo para o RH, eu precisava do máximo de munição possível, então comecei a reunir informações. Como Deb estava lidando comigo até então, era seguro presumir que ela seria a pessoa que revisaria a reclamação comigo, e, se isso fosse verdade, eu estava ferrada. No entanto, lembrei vagamente de uma seção sobre reclamações que estava no meu contrato quando assinei com a empresa. Fui folheando o contrato e encontrei uma parte na seção de reclamações que dizia que eu tinha o direito contratual de solicitar uma mudança de avaliador se sentisse que o avaliador designado era tendencioso. Isso era chamado de supervisor imparcial. Fotocopiei a página e destaquei essa parte. Então, enviei mensagens para as pessoas que haviam me oferecido apoio pelo Facebook e basicamente disse: o RH quer me ver. Algum de vocês se lembra de Gil me insultando na sua frente e está disposto a escrever e assinar algo dizendo o que ouviu e quando? Nem todos estavam dispostos a ajudar, pois Gil é um tanto temida no escritório por ser amiga do RH e da gerência, mas cerca de 20 pessoas aceitaram me ajudar. Eu tentei estimar quando tinha pedido para Gil parar anteriormente, os 4 pedidos ao longo dos últimos meses, alguns horários eram fáceis de lembrar, pois aconteceram no meu intervalo ou quando cheguei ao trabalho, e anotei todos, junto com um horário aproximado do confronto no refeitório e uma lista com os nomes de quem estava presente nesse momento. Cheguei ao trabalho um pouco mais cedo na manhã seguinte. Fui até todos que haviam me enviado mensagens, e a maioria conseguiu me entregar uma carta impressa e assinada, alguns não conseguiram escrever uma, mas tudo bem. Essas não são as palavras exatas, pois há 16 cartas para resumir aqui, mas a essência era: meu nome é fulano. Trabalho com Gil e com Op. Em data X, por volta do horário Y, conversei com Gil, durante a qual ela se referiu a Op de forma hostil. Achei isso inapropriado, pois estava diretamente relacionado à aparência de Op, e estou disposto a registrar formalmente que Gil tem falado sobre Op no ambiente de trabalho dessa maneira há 3 meses, o que tem me causado desconforto e criado o que considero um ambiente de trabalho hostil. Assinado, fulano. Acabei com cerca de 16 cartas, todas de pessoas diferentes, e uma delas era de alguém que estava no refeitório durante minha conversa com Gil. Algumas até tinham listas em tópicos de tudo que Gil havia dito sobre mim ou outras pessoas, pois, ao que parece, Gil tem problemas com a aparência de muita gente. Aparentemente, ela fez comentários sobre o peso de um colega e algo antissemita sobre o nariz de outro colega, tudo isso registrado nessas cartas. Há cerca de 45 pessoas no escritório, então, embora 16 não fosse a maioria, ainda era um número considerável. As cartas não eram muito longas, a maioria tinha apenas um parágrafo, mas continham todas as informações necessárias. Fui chamada ao RH às 10 horas da manhã. Levei as cartas dos colegas, a fotocópia da página do meu contrato e minhas anotações de datas e horários em uma pastinha. Quando cheguei, Deb era quem estava conduzindo a entrevista. Ela se levantou da mesa, pronta para me levar para outra sala. Imediatamente, me virei para o outro funcionário do RH que estava ali e perguntei: então, minha reunião é com você? Deb respondeu: não, é comigo. Respondi que isso não me parecia adequado, pois meu contrato afirma que tenho direito a um supervisor imparcial e, enquanto dizia isso, tirei a página do contrato da minha pasta. Deb leu, não deixei que ela pegasse o papel, já que havia um triturador de papel muito perto, e disse que poderia ser imparcial. Respondi que realmente não queria causar problemas, mas tinha informações confiáveis de que a pessoa do outro lado dessa reclamação era amiga dela, e meu contrato dizia claramente que eu tinha direito a um supervisor imparcial. Deb saiu pisando forte para chamar o supervisor. Ele perguntou como eu sabia que ela não poderia ser imparcial, e expliquei que tinha informações confiáveis de que Gil, que estava do outro lado da reclamação, era uma amiga próxima de Deb. Ele perguntou a Deb se isso era verdade, e ela apenas respondeu: posso ser imparcial. O supervisor respirou fundo, pediu para o outro funcionário do RH acompanhá-lo e todos nós 4 fomos revisar a reclamação. Agradeci por serem tão receptivos, estava preocupada que tivesse os irritado. Deb parecia furiosa o tempo todo durante a entrevista, pois claramente tinha antecipado me demitir, ou pelo menos recomendar minha demissão. A entrevista foi mais ou menos assim. Durou mais de meia hora e continuavam me fazendo as mesmas perguntas de formas diferentes, então está uma versão bastante resumida. Pergunta: você disse lá fora que acha que Gil te denunciou. Por quê? Resposta: Gil tem um problema comigo há cerca de 3 meses. Pergunta: por que você não veio até nós quando percebeu que Gil tinha um problema? Resposta: eu não tinha nenhum problema com ela. Pergunta: qual é o problema que Gil tem com você? Resposta: há 4 anos, um especialista identificou células potencialmente cancerígenas no meu tecido mamário. Fiz uma cirurgia para remover o tecido mamário, eliminando assim as células e o risco. Após a cirurgia, fiquei com grandes cicatrizes no peito. Fui a um terapeuta por baixa autoestima e depressão. O terapeuta sugeriu um cirurgião plástico, que recomendou implantes mamários para cobrir as cicatrizes. Tudo isso está no meu histórico médico, do qual vocês têm uma cópia no meu arquivo e minha permissão total para revisar.
Gil descobriu sobre meus implantes mamários, mas não sabia sobre o câncer. Gil teve um problema com meus implantes mamários e decidiu comunicar esse problema aos nossos colegas de trabalho. Pergunta: por que você sente que isso é verdade? Resposta: aqui estão 16 declarações assinadas por diferentes colegas de trabalho, todas testemunhando que Gil contou para todo o escritório que eu tinha implantes mamários no dia em que descobriu e, desde então, tem feito comentários frequentes sobre isso. Eles registraram frases que Gil disse para eles sobre o assunto, além de datas e horários aproximados. Pergunta: datas e horários aproximados? Resposta: ninguém sabia que isso seria levado a esse nível, então ninguém realmente anotou os momentos exatos em que aconteceu. Pergunta: qual evento ou eventos você acha que levaram diretamente a essa denúncia de assédio? Resposta: para mim, o assédio começou quando Gil contou para todos sobre meus implantes mamários sem meu consentimento, mas, em relação à denúncia contra mim, provavelmente foi por conta do que aconteceu ontem no refeitório. Gil fez um comentário sobre eu ser fútil enquanto gesticulava para meus seios, e eu respondi dando a ela uma versão resumida do meu histórico médico relevante, finalizando com um comentário sobre a importância de conhecer a história completa. Há câmeras no refeitório, então tenho certeza de que vocês poderão encontrar essa conversa. Admito que poderia ter lidado com a situação de uma forma melhor, mas depois de 3 meses senti que precisava impor um limite. Aqui está uma lista de nomes de pessoas que também estavam presentes. Havia 6 pessoas na mesa, incluindo eu e Gil. Uma dessas pessoas também assinou uma das cartas, relatando a conversa por escrito e assinando o depoimento. Pergunta: você já tinha conversado com o Gil antes sobre os comentários que ela fazia sobre você? Resposta: várias vezes, espaçadas ao longo dos últimos 3 meses. Sempre comuniquei a ela que me sentia desconfortável e chateada com esses comentários e que apreciaria se ela parasse. Pergunta: pelo que você sabe, Gil ficou ciente do seu câncer em algum momento desse período? Resposta: não. Isso não foi mencionado na conversa com minha amiga que ela escutou, e eu não contei porque, sinceramente, isso não é da conta dela e eu não senti necessidade de detalhar meu histórico médico para uma colega de trabalho apenas para evitar mais assédio sexual. O supervisor se levanta e diz: bom, acho que terminamos por aqui. Ele aperta minha mão e me manda de volta para minha mesa, dizendo que eu receberia uma resposta depois que revisassem as evidências, cartas, câmeras, histórico médico e qualquer outra coisa que já tivessem, e tomassem uma decisão sobre o caso. Voltei para minha mesa, abri meu currículo e me preparei para começar a procurar um novo emprego. Passa cerca de 1 hora e a pessoa que escreveu a carta e estava presente na conversa do refeitório é chamada para uma reunião com o RH. Ela volta depois de uns 10 minutos. Então, as outras pessoas que também estavam no refeitório durante a conversa são chamadas uma por uma, exceto Gil. Todas ficam fora por cerca de 10 minutos e depois voltam, encontram um colega e dizem que o RH quer vê-los. Depois, as pessoas que escreveram cartas, mas não estavam lá ontem, também são chamadas uma por uma e ficam fora por cerca de 10 minutos cada, algumas por mais tempo, outras por menos. Por volta das 13h30, parece que todo mundo que escreveu uma carta ou estava no refeitório já foi entrevistado. Então, finalmente, Gil é chamada. Ela fica fora por cerca de 30 minutos e volta furiosa. Ela me encara enquanto eu trabalho, mas eu a ignoro. Por volta das 4h30, Gil é chamada novamente para o RH. Quando chega às 5, todos estão saindo ou se preparando para sair, quando Gil volta furiosa para o escritório. Ela me encara o tempo todo enquanto arruma sua mesa. Em seguida, começa a dizer para qualquer um que queira ouvir que eu a fiz ser demitida antes de sair empurrando a porta do elevador. Chega um e-mail do RH. Meu caso está encerrado. Resumindo, uma colega de trabalho me assediou por eu ter implantes, que eu só fiz porque tinha células cancerígenas. Eu a confrontei, ela me denunciou ao RH por confrontá-la, consegui que várias pessoas escrevessem declarações sobre todas as vezes que ela me assediou e ela foi demitida em vez de mim. Edição: só quero acrescentar que, independentemente dos meus motivos para ter feito implantes, eu nunca deveria ter sido assediada por isso. Isso só foi relevante aqui porque fez Gil parecer uma verdadeira babaca, o que provavelmente foi o motivo pelo qual ela me denunciou. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe sua opinião nos comentários.